Então vocês já estão percebendo aí qual é o contexto. O contexto é que João Batista está no seu ministério. O seu ministério é de preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo, não para a chegada de Jesus no sentido da encarnação. Jesus já estava presente, Jesus já tinha mais ou menos 30 anos aqui. João sabia que estava para começar o ministério dele, e João aparece justamente um período próximo, antes de Jesus começar o seu ministério, como aquele que vai preparar ou chamar a atenção das pessoas para o que vem depois dele e que é maior do que ele, o qual ele diz: eu não tenho condições nem sequer de fazer o serviço mais humilde que o homem pode fazer, que é lavar os seus pés. Ele está tão acima de mim que eu não tenho condição de desatar-lhe as sandálias, de me ajoelhar e desatar as sandálias dos seus pés para que eu possa lavar. Esse seria o serviço mais humilhante para alguém, para um servo. E João Batista diz: eu não tenho condições de fazer isso com ele, tão superior ele está acima de mim. E aí o que acontece? Isso é num dia que está acontecendo, em um determinado dia. João Batista está num dia pregando para esses sacerdotes e para esses levitas que foram questionar acerca da sua pessoa. E Jesus está onde aqui? Provavelmente Jesus já tinha sido batizado por ele. Jesus já tinha sido batizado por ele. E o que acontece? Os estudiosos acreditam que Jesus estava, nesse período em que João continuava batizando e pregando, Jesus estava sendo tentado no deserto. Ele passou o quê? 40 dias. Ele já tinha recebido a unção do Espírito, já tinha sido guiado até o deserto, estava sendo tentado por Satanás no deserto. Ele vence a tentação, e aí no outro dia, nessa narrativa aqui de João, o evangelista, ele deixa claro que no verso 29, quando João Batista tem confrontado esses sacerdotes e esses levitas, no outro dia, veja, verso 29, no dia seguinte, viu João a Jesus. E é interessante aqui, observem a frase que nós estamos lendo aqui no verso 9. Jesus vinha para quem? Que vinha para ele. Veja que o autor, ele descreve que Jesus vinha em direção a quem? A João Batista. Então João estava em um determinado local. O texto vai dizer no versículo 28 que ele estava em Betânia. Essa não é a Betânia de Marta e Maria e Lázaro, mas essa é a outra Betânia do outro lado do Jordão. E Jesus, próximo a Galileia, Jesus está vindo em direção a João, e diz o texto que quando João vê Jesus, ele já tinha batizado Jesus, ele já tinha sido revelado a ele que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. E quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Deixe marcado aí, João capítulo 1, e vá para o Evangelho de Lucas. Abra no capítulo 3 de Lucas. E eu vou ler só alguns versículos para você entender bem o que nós estamos tratando nesta noite. Veja Lucas capítulo 3, veja verso 3. Aqui está falando de João Batista. Lucas 3:3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então, veja, esse é o ministério de João Batista. Agora, observe que João Batista, ele começa a falar do Messias. Veja que esse texto, ele é paralelo, embora os evangelistas Marcos, Mateus, Lucas, eles vão trazer alguns detalhes a mais do que João.
Lembrem-se que João ele não vai focar tanto em alguns detalhes dos acontecimentos em si, mas ele preza muito mais sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do Salvador, a pessoa do Rei. Não que os outros evangelistas não focassem nisso, mas veja que Lucas é muito mais detalhado. Vá para o verso 15, por favor, de Lucas 3. Lucas 3. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu coração, no íntimo, a respeito de João Batista, o João aqui é o Batista, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui é juízo, é punição. Batismo com o Espírito é salvação, com fogo é juízo. Aí você diz: mas pastor, por que algumas pessoas ficam pedindo batismo com fogo? Porque infelizmente interpretam mal esse texto. Batismo com fogo é juízo, é condenação. Cristo é salvação para alguns, mas é condenação para outros. Veja que ele vai falar justamente do que é o batismo com fogo a partir do verso 17. Olha aí na sua Bíblia, Lucas 3,17. Veja aí, ele diz: a sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo, que são aqueles que são batizados com o Espírito, no seu celeiro, porém queimará, ó o batismo com fogo, queimará a palha em fogo, o quê? Inextinguível. Está claro aqui o texto, irmãos. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Agora vá para o verso 21, para a gente encerrar essa parte de Lucas, e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi quem? Jesus. E estando ele a orar, ele quem? Jesus, não foi João Batista que estava orando aqui, mas o próprio Cristo. E estando Jesus a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Verso 23, ora, tinha Jesus cerca de quantos anos? 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, e aí continua. Volte para João, capítulo 1, versículo 29. Versículo 29. Então, isso já tinha acontecido. Isso o quê? O batismo de Jesus. Vocês estão entendendo, né? Se vocês forem ler depois Mateus, ou os outros evangelhos, vocês vão ver que depois do batismo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, para ele ser tentado. E aí ele passa pela prova do deserto e volta. Então no versículo 29 aqui, o batismo de Jesus já aconteceu. João Batista já sabia que ele era o Messias, porque até então ele era apenas o seu primo. Ele era apenas o seu primo. Suas mães eram primas. Maria era prima de Isabel. Então ele não tinha noção de que Jesus seria o Messias até que Jesus fosse batizado. João vai dizer isso aqui no texto, que foi Deus que revelou para ele que Jesus era o Messias. Por isso que ele vai dizer: eu não conhecia como Messias, que ele seria o Messias. Mas aqui no versículo 29, já tem acontecido o batismo de Jesus. João Batista já sabe que ele é o Salvador, que ele é o Messias vindo para salvar o homem dos seus pecados. E ele faz essa declaração. Veja, ele não está agora mais diante das multidões, João Batista. Ele está apenas com 2 dos seus discípulos. A gente vai ouvir falar apenas em nome de um, né? Que é André. O outro quem é? O texto não diz, mas a gente sabe que é quem? O outro discípulo, que vai estar com ele aqui. Por que ele não diz seu nome? Porque provavelmente ele é o próprio autor que está escrevendo. André e João são esses 2 discípulos. João é o evangelista que está escrevendo aqui. Por isso que ele não diz o nome do outro discípulo. Ele só diz o nome de um. Pode observar, mas ele diz que são 2. Veja, versículo 29, mas a gente vai chegar lá. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Por que João chama Jesus de Cordeiro, irmãos? E por que João Batista diz que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, como Cordeiro? Claro que ele está trazendo à memória. O povo sabia muito bem o que significa, qual a função do Cordeiro no Antigo Testamento. Veja, nós estamos nos aproximando do quê? Da Páscoa. Qual é o significado da Páscoa? Vocês sabem o que a Páscoa significa? A Páscoa não é uma festa nossa, irmãos. A Páscoa é uma festa judaica. Mas foi na Páscoa, pelo que a Páscoa representava, que Jesus vai morrer. E ele vai tirar a Páscoa de lado e vai instituir o quê? A ceia, no lugar da Páscoa para nós que cremos nele. A ceia do Senhor. Por quê? Porque o sacrifício dele serve para todo sempre. Deixa eu explicar a vocês em poucas palavras. Você sabe que o povo de Israel, ele vai ser escravo do Egito durante 400 anos, 430 anos. Os judeus, eles usam números redondos. Então, em alguns textos vocês vão ver 430, em outros textos vocês vão ver 400. Não é nenhum erro, não. É porque eles usam números fechados. É comum, tanto faz 400 quanto 430, não vai haver diferença. Eles não são detalhistas como os historiadores de hoje, tá? Então, para eles, isso é normal. Então, Deus, ele vai escolher Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E ele vai começar a mostrar maravilhas e sinais no meio do povo de Israel e também punindo os egípcios e Faraó por causa de seus pecados. Ele vai começar a derramar as pragas. São quantas pragas? São 10. A 10ª praga, essas pragas elas vão evoluindo no sentido de trazer sofrimento, aflição para o povo. Então, a 2ª praga é maior do que a primeira, a 3ª é maior do que a 2ª, a 4ª é maior do que a 3ª, a 5ª é maior do que a 4ª. Então as pragas vão se tornando cada vez maiores. Porque é uma maneira de Deus estar punindo o pecado do povo do Egito e ao mesmo tempo revelando o seu poder e a sua glória para o povo pelo qual ele tinha uma aliança, na qual ele está trazendo de novo o conhecimento dessa aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. A 10ª praga, que é a pior das pragas, Deus revela a Moisés que vai matar todos os primogênitos, quer dos homens, quer dos animais. E ele diz o seguinte: para que eu não mate o primogênito na casa de vocês, que são o meu povo, vocês vão ter que celebrar o quê? A minha Páscoa. Então veja, para eu não matar o primogênito na casa de vocês, quer do homem, quer do animal, vocês vão celebrar a minha Páscoa. E o que era a celebração da Páscoa? Deus diz, vocês vão pegar um cordeiro, ou seja, um animal inocente. Vocês vão degolar esse animal, vocês vão derramar o sangue dele, e vocês vão pegar o sangue desse animal e vão colocar nos umbrais das portas, em cima das portas, vão marcar as portas das casas de vocês com o sangue desse animal. E o meu anjo, quando vier matar todos os primogênitos nessa noite, quando ele ver o sangue, ele passará por cima da casa que tem o sangue nas portas, ou seja, a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Então o meu anjo, quando vê o sangue, porque o anjo não vai matar o inocente, ou melhor, porque o anjo não vai matar o primogênito naquela casa em que ele vê o sangue. Por quê? Porque ali já houve morte. E morte de quem? De um inocente que substituiu aquele a quem o anjo iria matar. Então, já que houve morte ali, o anjo passou por cima. Na outra casa tem sangue, passa por cima. Mas nas dos egípcios não havia sangue. Então o anjo vai e mata todos os primogênitos, quer dos homens, quer dos animais. Isso quer dizer o quê? Não havia um substituto que tivesse morrido pelos egípcios. E aí, o que é que acontece? Morte no meio deles. Jesus, Paulo vai dizer, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Porque ele vai justamente derramar o seu sangue em nosso favor. Ele vai morrer para que a morte não nos alcance, a ira de Deus, ou o salário do pecado, que é a morte, não nos alcance. Aí você diz, pastor, mas um dia eu não vou morrer?
Mas se você tiver Cristo, a sua morte não será mais juízo, não será condenação, e não levará você ao inferno, não levará você à morte eterna, mas com você e com aquele que crê acontecerá o que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, João Batista, ele diz, olha, ele é o Cordeiro. Aí o povo se lembrou de quem? Da Páscoa, o Cordeiro pascal. Jesus vai morrer justamente no dia onde o Cordeiro da Páscoa era degolado. Ele celebra a ceia nesse dia, porque o dia dos judeus é contado a partir das 18 horas. Então diz, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, ele deu graças primeiro, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Veja, ele faz isso antes do seu sacrifício, porque toda vez que o povo de Israel celebrava a Páscoa e relembrava que eles tinham sido libertados da escravidão do Egito, eles estavam comemorando a libertação que Deus tinha dado para eles, e o Cordeiro era quem morria, o inocente era quem morria toda vez, em favor daqueles que estavam matando esse inocente. Aí na Páscoa, quem é que morre? Quem é que morre pelas suas ovelhas? Quem é que morre pelos seus? O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é quem morre em nosso favor. Então, a Páscoa, ela não serve para nós. Eu não estou aqui condenando a Páscoa não, viu, irmãos? Mas eu estou querendo levar vocês a entender que a gente celebra a ceia. É a ceia que nos faz lembrar o que Cristo fez na cruz. A Páscoa não tem nada a ver, a Páscoa foi apenas a época em que Ele morreu. Vocês estão entendendo? Mas é a ceia que nos faz olhar para o seu sacrifício. Foi Ele que instituiu e disse: fazer isto em memória de mim. Foi a ceia e não a Páscoa. Aí o povo troca tudo, né? Aí tem uma misturada tremenda e ainda inclui uma série de coisas pagãs nessa festa da Páscoa, que se tornou um comércio, né? Aí entra chocolate, aí entra coelho, que não tem nada a ver, entra ovo, aí pronto, aí acabou tudo, né? Não tem nada a ver. A Páscoa, se fosse para a gente celebrar a Páscoa como um judeu, a gente tinha que comer cordeiro. Aí o povo come peixe, né? A gente tinha que comer cordeiro, porque o povo tinha que comer o cordeiro que eles matavam. A gente tinha que usar ervas amargas para relembrar o sofrimento, se a gente fosse judeu. Mas nós não somos judeus, embora talvez muitos de vocês sejam descendentes de judeus, não é isso, irmão Roberto? E muitos de vocês podem ser descendentes de judeus portugueses, ou até de outros lugares. Mas, independentemente disso, se Cristo nos alcançou, Ele é o nosso Cordeiro. João Batista diz: Ele é o Cordeiro, Ele é o Cordeiro da Páscoa, Ele é o Cordeiro do sacrifício. Porque o povo de Israel, Deus já tinha estabelecido que ninguém poderia alcançar o perdão ou chegar à presença dEle sem que um animal inocente morresse, para preparar o coração do povo para entender o sacrifício do Salvador. Nós só entendemos o sacrifício de Cristo, de que Ele morre de maneira substitutiva, vicária, quer dizer justamente isso. Ele morre no lugar do outro, só que ele não tinha pecado, ele não poderia pagar pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado, ele era santo. Ele morre em favor justamente dos pecadores. É até interessante, porque João pregava batismo de arrependimento, e nós poderíamos fazer a pergunta: por que Jesus foi batizado então, se Jesus não tinha pecado? Não é interessante? Eu vi uma vez Russell Shedd, o Dr. Russell Shedd, explicando esse texto, mas só que ele não dá nenhuma certeza, tá? E ninguém tem essa certeza, mas ele diz que, veja, qual é o simbolismo do batismo nas águas? É que aquela pessoa que é pecadora e que está arrependida, quando ela está descendo as águas, ou sendo molhada pela água, simbolicamente é como se os pecados dela ficassem ali na água, simbolicamente. Jesus não tinha pecado, mas ele é batizado. Aí o Dr. Russell Shedd disse: o ato de Jesus foi o inverso. Ele mostra justamente que ele é aquele que não tem pecado, mas que vai justamente receber os pecados sobre si, pecados que não são dele, mas que são daqueles por quem ele morreu. Interessante, né? Mas a Bíblia não diz isso, tá?
É só uma explicação do Dr. Russell Shedd, né, que já partiu para o Senhor. Irmão Roberto? Correto? Isso, ele mesmo diz, é necessário para que se cumpra. Né? João Batista até estranha, eu que tenho que ser batizado por ti, eu vou batizar? Aqui não tem nos evangelhos diz isso, né? João Batista, quando Jesus aparece e ele percebe que ali é o Filho de Deus, ele diz, eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus diz, mas você tem que fazer para que se cumpra, né? Porque também o batismo de Jesus oficialmente marca o início do seu ministério. O batismo também ele serve para marcar o início oficial do ministério de Cristo, porque é no batismo de João que ele vai receber a unção do Espírito. Irmão Samuel? Oi? Isso, Deus triuno. No batismo a gente vê isso também. Correto. O irmão Samuel está dizendo que no batismo dá para se perceber o Deus triuno. O Pai fala, o Filho está sendo batizado e o Espírito Santo desce em forma corpórea. Irmã? Sim, ele tinha que obedecer aquilo que o homem é incapaz de fazer. A obediência de Jesus, muito boa a sua palavra, irmã Terezinha, veja, a obediência de Jesus ela é ativa e passiva. Já expliquei isso para vocês. Jesus, ele obedece tudo o que Deus exige em relação à sua santidade. Sim, é porque filho do homem é uma profecia de Daniel que aponta e chama o Messias de filho do homem. Isso aponta para a sua humanidade, evidentemente. A sua humanidade. Ele é plenamente homem. Porque para poder pagar pelo pecado do homem, tinha que ser quem? O homem. Então ele era homem, mas para poder vencer não somente o pecado, mas vencer a morte, tinha que ser quem? Deus. Então ele é Deus. Por isso que João começa dizendo: o verbo se fez carne. Diga, minha irmã. Sim. Essa é a obediência. Isso é o que é a obediência ativa. É que Jesus ele cumpre aquilo que Adão não fez. Então, como Adão foi criado santo e justo, mas ele quebrou a ordem de Deus, ele pecou, ele caiu, e por causa do pecado de Adão, todos nós somos pecadores. Por causa do pecado de Adão, o pecado foi imputado sobre nós, e o juízo contra o pecado também é a morte. Aí Jesus vem como o segundo Adão, que é isso que Paulo vai dizer em Coríntios, né? Ele vem como o segundo Adão, mas ele não peca como Adão. Ele é santo e ele consegue. Veja, Adão foi tentado, Jesus também foi. Adão foi tentado no paraíso e ainda tinha Eva como companheira. Jesus foi tentado no deserto, numa situação muito pior, sozinho. O texto diz que ele estava sozinho, e ele suportou toda a tentação. Estamos falando como homem. E aí, irmãos, é justamente essa ação de Cristo de ser obediente em todas as coisas, que nós chamamos de a obediência ativa. Paulo vai falar sobre isso quando diz: ele esvaziou-se de si mesmo, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até o quê? Até a morte. Aí quando chega na morte, aí nós chamamos de obediência passiva. Por que obediência passiva? Porque agora ele vai receber sobre ele o juízo que é contra mim e contra você. A ira do Pai deve cair sobre mim e sobre você. É o que é que Cristo faz? Ele toma para ele. Ele assume o meu lugar e o seu lugar. Isso. E ele traz justamente essa reconciliação com o Pai, com Deus, né? Isso aqui é tremendo. Então ele é o Cordeiro, ele é aquele inocente que vai assumir a minha culpa, toda a minha culpa, e receber o juízo desse pecado sobre si, pleno. Por isso que a salvação não é pelas obras, por isso que a salvação não é pelo que eu faço ou pelo que você faz, mas é pelo que ele fez. E o que eu preciso fazer? Receber o que ele fez no seu coração, com a fé genuína, com a fé verdadeira. Por isso, veja aí, capítulo 1 de João, versículo 12, 11, 12 e 13. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, quem são os que receberam? Aos que creem no seu nome. Crer no nome é crer na pessoa. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses são os que creem em Jesus. Ficou claro a questão do Cordeiro? Eu não citei os textos, mas se você quiser anotar, Êxodo capítulo 12, verso 13, fala do Cordeiro Pascal, questão da Páscoa, Êxodo 12, 13. Mas eu gostaria que você abrisse em o Cordeiro da oferta diária, que ele também representa, irmão Romero, está em Números 28, verso 4, Números 28, verso 4, diga, irmão Romero. Por isso que Paulo vai dizer que ele é escândalo para os judeus, porque os judeus, eles tinham uma expectativa, isso que você está falando é muito importante. Qual era a expectativa do judeu? O Messias virá como um rei, nós estamos nessa condição de submissão a Roma, não é? Roma dominava o mundo da época, os judeus estavam debaixo do poderio de Roma, e eles estavam naquela expectativa, o Messias virá, vai nos salvar, vai reinar sobre todos os reinos, e nós, como povo de Deus, estaremos como cabeça de todas as nações. Só que nós vimos como domingo, na pregação do pastor Geí, que o reino dele é diferente. O reino dele começa nos nossos corações. Ele virá reinar, e ele reina, ele é soberano sobre todas as coisas, mas o seu reinado terreno acontecerá quando ele vier na sua segunda vinda. Mas ele já reina em nossos corações. Ele já reina em nós. Aí ele entra humildemente no jumento, na cidade de Jerusalém. Ele entra no jumentinho, mostrando a humildade, mas como um rei que veio trazer paz. Paz para quem? Paz em relação a Deus. O Deus que está irado em relação aos nossos pecados e está pronto para nos punir, agora vai estar numa relação de paz com aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador. Haverá paz somente por meio de Cristo. Por isso que quando ele nasce, os anjos cantam paz na terra, né, aos homens a quem Deus. Por que paz? Porque ele é o príncipe da paz, porque ele veio trazer justamente paz nessa relação em que foi quebrada, onde começou a haver inimizade por causa do pecado de Adão. E isso que você disse é muito interessante. Falar de um rei ou de um salvador que morre como um maldito na cruz, como o pior dos piores, como sendo crucificado no meio de dois ladrões, porque só morria morte de cruz os piores da época. Então veja, porque a morte foi tão terrível. Às vezes a gente pensa na morte só no sofrimento físico de Cristo, nos cravos nas mãos, os cravos nos pés, a coroa de espinhos, mas não foi só o sofrimento físico. Muito pior foi ele levar sobre ele os nossos pecados e receber a ira de Deus, ao ponto de que ele sente isso na noite em que ele está orando lá no Getsêmani, e ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Irmão Ramiro, verdade, é muito difícil, né, anunciar a Cristo como nosso Salvador. As pessoas não entendem que Ele é o Verbo que se fez carne. Por isso que eu preguei há 2 semanas atrás para vocês sobre a glória do Verbo de Deus. Porque se você não compreende que Ele é o Verbo, que Ele é o próprio Deus encarnado, ou Filho de Deus, o Deus que era exaltado, mas que deixou a sua glória para se tornar homem, você não vai valorizar o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim. Se você não compreende isso, Jesus morreu. Veja o que é que as pessoas fazem na Páscoa. Há uma série de encenações aí que as pessoas estão muito mais preocupadas com suas representações, se as pessoas já acharão bonito ou não, com os aplausos dos homens, dinheiro, né, com as vendas. Os que gostam de beber cachaça vão tomar vinho, achando que estão fazendo um favor a Deus. Outros vão comer peixe, achando que estão satisfazendo a vontade de Deus. Mas se nós queremos agradar a Deus, ouçamos o que João Batista disse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E vocês vão ver que o testemunho de João foi tão forte que aqueles 2 discípulos que estavam com ele, quando Jesus aparece, eles correm atrás de Cristo, porque foi para isso que João veio, para revelar Jesus,
para mostrar Jesus aos homens. Ele não era luz, mas ele veio testificar da luz. Continue lendo, né? Não se preocupe que a gente não saiu nem do versículo 29, né? Então não tem problema. O importante é que vocês compreendam a palavra. Eu tenho descansado no Senhor em relação a isso. Abra em 1 Pedro capítulo 1. Antes eu me preocupava muito em ter que correr com um texto, mas agora eu não adianta eu correr com um texto e vocês não entenderem, né? Melhor a gente ir devagar e conhecer, porque o Evangelho de João, ele realmente é maravilhoso. Vá para lá no finalzinho da sua Bíblia, lá no finalzinho do Novo Testamento, abra em 1 Pedro capítulo 1, verso 19. Veja o que Pedro vai falar dele. 1 Pedro 1, 19. Alguém pode ler? Pode ir abrindo, não tem pressa não. Amém. A irmã Rosária, ela leu aí o versículo 19. Veja aí, 1 Pedro 1, 19. Vou repetir o que a nossa irmã leu. Mas, pelo precioso... Vamos ler o 18 para ficar mais claro? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mancha, né, mácula. O sangue de quem? De Cristo. Veja capítulo 2, verso 22 de 1 Pedro. Capítulo 2, verso 22. O qual não cometeu o que, irmãos? Pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele era santo, perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mandaram uma historinha para mim, que eu acho que vocês já conhecem, a do jumentinho, né? Que Jesus sentou nele e entrou em Jerusalém. Já ouviram essa história do jumentinho? Eu contei para vocês, não foi? Ou não? Que o jumentinho, aquele jumentinho que entrou, é uma historinha fictícia, né? Que o jumentinho que entrou com Jesus em Jerusalém, ele voltou para casa naquele dia, ou para perto da sua mãe, muito feliz. E aí ele disse à sua mãe: mãe, olha, quando eu entrei em Jerusalém, estava todo mundo me aplaudindo, todo mundo colocando ramos de palmeiras por onde eu passava, todo mundo dizendo hosana nas alturas. O jumentinho falando isso, né, para a sua mãe. E era aquela gritaria, o povo me saudando, uma felicidade, quando eu estava entrando em Jerusalém. Aí a mãe do jumentinho disse: você estava só? Aí o jumentinho disse: não, tinha um tal de Jesus que estava sentado em cima de mim, né? E quando eu entrei em Jerusalém. Aí a mãe do jumento, muito, né, sábia, ela disse: então, meu filho, faça o seguinte, amanhã vá novamente e entre em Jerusalém. Aí o jumentinho disse: está certo. Quando foi no outro dia, ele voltou e entrou em Jerusalém. Aí chegou em casa triste. Aí disse à mãe: quando eu entrei hoje em Jerusalém, ninguém olhou para mim, ninguém me percebeu, e ainda me enxotaram. Aí a mãe dele respondeu: meu filho, porque sem Jesus Cristo você é somente um jumento, né? Sem Jesus Cristo você é somente um jumentinho, né? Então, você não é nada. Na verdade, você não é nada sem Cristo, né? É uma historinha interessante que dá para a gente descontrair e entender o sentido dela, né? Muito bem feita. Eu achei muito interessante. Então, o que nós precisamos enxergar aqui no texto de João, irmãos, é que ele é o Cordeiro, ele é o Salvador, ele é aquele que morre vicariamente, ou seja, substitutivamente em nosso lugar. Versículo 30, eu vou só até o verso 31, viu? É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Veja que desde o começo João tem falado que ele é eterno. Eu expliquei a vocês que Jesus é mais novo do que João, 6 meses, não é? Porque Maria, quando o Espírito Santo estava gerando Cristo no seu ventre, Jesus no seu ventre, ela foi visitar Isabel, e Isabel já estava grávida de 6 meses, de João Batista. Então João Batista é mais velho do que Jesus, em média 5, 6 meses. Só que João Batista diz: ele está falando para os seus discípulos, e ele diz: é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Não,
porque já existia antes de mim. O verbo já existe desde a eternidade, ele é o verbo que se fez carne. Então João diz, ele já existia antes de mim, e ele é maior do que eu, ele tem a primazia, ele tem a glória maior do que qualquer outra. Aí no verso 31 ele diz, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Quando João diz aqui, eu mesmo não conhecia, ele está falando sobre um conhecimento de Cristo como Messias. Não é que ele não conhecia Jesus, Jesus era seu primo. Ele sabia quem era Jesus, mas ele não sabia que Jesus seria o Messias. Isso ainda não estava claro para ele. Isso só fica claro para ele quando ele batiza Jesus, que é isso que ele vai dizer. No versículo, ele diz, olha, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado, que ele não sabia que era ele ainda, mas eu vim justamente para preparar o caminho para o Messias, e ele entendeu que era ele. Eu vim batizando com água. Eu falei para vocês que a água simboliza o quê? O Espírito. Porque a água, a Bíblia diz lá em Ezequiel que o Espírito Santo seria derramado como água. Então, batizar com água é um simbolismo do batismo que Jesus iria derramar sobre os seus filhos, que é o batismo com o Espírito, que é conceder o Espírito aos seus corações. Assim como a água purifica o corpo, é apenas um símbolo, o Espírito Santo vai purificar quem? O nosso coração, o nosso ser interior, a nossa vida. E o batismo com o Espírito Santo não é o que algumas igrejas evangélicas dizem, o batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. Isso não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é justamente o nascer de novo, o nascer não segundo a vontade do homem, mas segundo a vontade de Deus. Agora, os dons espirituais, é o Espírito quem concede como Ele quer a quem quer, no decorrer da vida cristã de cada um. Agora, o batismo com o Espírito é o novo nascimento. Só que algumas igrejas pentecostais, por causa da descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e na descida do Espírito Santo, houve, acompanhada a essa descida, as línguas estranhas, o fluir das línguas, mas só que as línguas estranhas ali eram idiomas, porque o povo a Bíblia vai dizer que o povo, havia 15 nações diferentes, e aquelas nações entendem os discípulos na sua própria língua. Então a língua ali estranha era idiomas, eram os idiomas. Por quê? Porque essa é a mensagem do Evangelho. O que foi que levou Deus a multiplicar as línguas? O pecado. Isso acontece em Gênesis 11, na Torre de Babel, não é isso? Na Torre de Babel ele confunde as línguas, e as línguas passam a ser todas diferentes, mas no Evangelho, quando o Espírito Santo desce, vai acontecer o contrário. Justamente, o Evangelho vem para ser pregado em todas as nações, onde todas as pessoas das nações vão conhecer a Cristo. Então o efeito é contrário. Por isso que quando o Espírito Santo desce, eles falam em idiomas, eles falam na língua, e o povo entende na língua deles, e o texto vai dizer que eles estão falando da grandeza de Deus. Pedro vai pregar e muitas vidas vão se arrepender, e o texto diz que 3.000 pessoas, em torno de 3.000 pessoas, ou cerca de 3.000 pessoas vão ser batizadas. Que coisa maravilhosa. Aí o povo fica com essa conversa de que, busque o batismo com o Espírito Santo. Sim, se você quer buscar o batismo com o Espírito Santo, então você não é crente. O batismo no Espírito Santo é o nascer de novo. Agora, se você quer ser cheio do Espírito, então ore, leia as Escrituras, busque ao Senhor, como Paulo vai dizer no capítulo 5 de Efésios, verso 18, enchei-vos do Espírito, e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Então batismo, João diz, eu batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito, você é ou não é? Claro que é. Se você não for, é porque você ainda não conheceu a Cristo, não creu nele. Efésios vai dizer que nós somos batizados em um só Espírito, e Paulo está falando para todos os crentes. Abram aí a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 4, versículo 1. O problema é que essas doutrinas confundem muito a cabeça do povo.
Aí no meio de algumas igrejas evangélicas existem aqueles grupinhos dos mais espirituais, né? Porque eles começam a imitar um determinado som que eles aprendem de tanto ouvir aquilo. Não estou dizendo que não haja, viu, irmãos? Não estou dizendo que não existiu ou que não. O dom de línguas é bíblico, mas isso que a gente escuta por aí, eu não sei não, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas é uma questão minha, né? Não estou dizendo que você tem que pensar como eu penso. Mas em relação ao batismo com o Espírito Santo, eu digo isso com toda a consciência tranquila do meu coração, que batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com dom de línguas ou qualquer dom que você imagine. O batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento e somente Deus pode realizar em nós. Veja aí, capítulo 4 de Efésios, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele vai dizer no verso 4: há somente um corpo, que é a igreja, há somente um Espírito, que é o Espírito Santo, que habita nessa igreja, como também foste chamados numa só esperança da vocação, que é em Cristo. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos os que sobre todos age por meio de todos e está em todos, por meio do seu Espírito. Todos aqui são todos os que creem em Cristo, os que têm Jesus como Senhor. Não é todos no sentido geral não, tá? Mas volte lá para João, vamos encerrar. Eu não vou mais, eu vou parar por aqui. Versículo 31, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Aí a partir do verso 32, você vai estudar em casa, você vai ler em casa o Evangelho de João, ele vai falar do batismo de Jesus, como se deu, ele vai explicar como foi que ele soube que Jesus era o Messias, ele vai dizer que foi por revelação. No dia em que Jesus foi batizado, ele viu a pomba, o Espírito Santo descendo como pomba, e Deus falou: este é o meu filho amado, né? Ele é o Filho de Deus, ele vai saber disso. E aí depois ele vai falar dos discípulos que seguiram o Cordeiro, quando ele mais uma vez diz: eis o Cordeiro, os discípulos. Agora Jesus não está vindo na direção dele, mas está passando, começando seu ministério. E aí João diz: eis o Cordeiro. E aqui diz que André corre atrás dele com o outro discípulo. Quem é esse outro? O próprio que está escrevendo. E aí nós vamos estudar isso na próxima semana, né? Porque é muita coisa e eu não quero cansar vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe, né? E que a gente possa, nessa semana, não só nessa semana, mas todos os dias refletir sobre a obra que o Cordeiro de Deus fez em nós, ou fez por nós, né? Domingo a gente talvez tenha que discorrer um pouco esse texto aqui. Estou orando o Senhor, vendo sobre quais textos trabalhar para ficar mais claro ainda o fato de Jesus morrer por nós. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Se você quiser comer peixe amanhã, coma, não tem problema nenhum. Só não acho que se comer carne vai estar pecando, né? Mas se tem um peixinho também, é bom para a saúde, né? Só que eles vão se aproveitar, tá? Um peixe que custa 20 e amanhã é 40, tá? Ou 50 ou até mais, né? Mas não se preocupem com isso, porque não é o que come ou o que deixa de comer que tem importância para Deus, mas o crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é o mais importante. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso relógio ainda é 8h20, né? A pilha está fraca, mas no meu já vai dar 9 horas, né? Faltam 5 minutos. Amanhã não temos culto, mas domingo de manhã, 9 da manhã, tem nossa escola dominical. Sim, sábado à tarde, às 3 horas, tem as Déboras, que vão orar aqui na casa, que são mães que oram pelos seus filhos. Se você quiser participar, o portão fica só encostado, portão de alumínio dessa casa ao lado, é só você entrar, porque elas ficam numa das salas, fica a porta aberta, você entra e elas vão estar orando ali. 3 da tarde no sábado. Domingo, 9 da manhã, escola dominical, e domingo à noite estaremos aqui no culto solene, às 18 horas. Oremos ao Senhor.
Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela vida das pessoas que o Senhor trouxe à tua casa nesta noite maravilhosa. Obrigado pela vida de meus irmãos, das minhas irmãs, e leva-os em paz, ó Deus, para os seus lares, debaixo da proteção do Senhor. Guarda as nossas vidas, nos livra de todo mal, e que o Senhor nos ajude a continuar firmes em Ti, e que a cada estudo desse Evangelho, Senhor, que Teu Espírito Santo vá afirmando ainda mais a nossa fé em Ti para a Tua glória. Nós Te agradecemos por todas as coisas e Te louvamos pelo Teu amor por nós. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, pela nossa salvação. Te agradecemos por tudo e Te louvamos. Amém. Amém. Deus abençoe, cumprimente seu irmão e até domingo, se Deus quiser.